Fala pessoal, beleza? Bom dia, Carlos. Dando início aqui, pessoal, ao nosso estudo de hoje, é interessante aqui um ponto, né, que a gente repete e que é uma das ideias que precisa estar presente, né, dentro do dia de hoje. Um deles, pessoal, é que a gente tem, né, um dia bem menor, né, no dia anterior. E essa regra, ela é válida tanto, né, para uma boa movimentação de alta, quanto para uma boa movimentação de baixa. Ou, né, quando você tem uma barra muito ampla, né, de alta ou de baixa, ou quando você tem uma barra, né, que é uma contração, né, de movimentação. Isso, de certa forma, né, nos ajuda a ter aquela ideia de que a gente não pode, né, achar que porque um dia a gente foi muito bem, um dia foi de super tendência, né, isso, pelo menos no passado, era algo que me prejudicava, né, às vezes a gente tinha um dia de tendência, operava muito bem esse dia de tendência, e aí no dia seguinte, né, esperando de novo, né, fazer. Eu antigamente eu gostava de fazer mais trades, então eu fazia mais entradas e saídas. E em dias de tendência eu só operava a favor da tendência, não operava contra. Então, eu basicamente sou um trader de pullback. Como já falei para vocês, eu gosto de pullback. Então, em dias como esse daqui, né, quando eu comecei a tendência a fazer sentido, eu fazia várias compras durante esse dia, claro, com várias saídas também, né? E no dia seguinte, se eu tentasse, por exemplo, fazer a mesma coisa, normalmente, né, eu teria uma boa perda. Então, muitas vezes a gente ganhava aqui e perdia aqui. Então, a gente tem que entender que o mercado ele não é todos os dias, né, dentro da mesma forma. Infelizmente, a gente não consegue operar ele todos os dias da mesma maneira. Isso não dá certo, isso não funciona para a gente. Tá? Então, dentro dessa lógica, quando você tiver um, dois dias amplos, tira um pouco o pé do acelerador e talvez pense em trabalhar um pouco mais como lateralidade, onde você vai operar muito mais a falha, né, do que operar o rompimento. E agora, né, a gente se encontra num momento mais para uma oposição a isso, né? A gente tem aqui, né, um dia de 600 pontos, né, um range aqui bastante estreito. E mais vezes, quando a gente tem um range desse tipo estreito, que foi um dia de uma lateralidade muito estreita, mais vezes a gente tem um dia que acaba ficando, né, um pouco mais amplo, tá? Normalmente, né, uma coisa, né, vem em oposição à outra. E aí, às vezes, por conta desse dia, às vezes a gente também fica com um reflexo, né, do dia anterior. Falei, caramba, rapaz, eu tentei levar a movimentação para o alvo nesse dia aqui e não foi, né? E eu tentei um primeiro alvo aqui, né, que faltou ali cerca de 140 pontos e ele não pagou, né? E aí, às vezes, no dia seguinte, você fica com aquela sensação, né? Falando, caramba, não vai dar certo, né? Se eu for tentar pegar alvo hoje. O ideal é que você entenda que o mercado tem essas fases, né? Que ele tem essas movimentações que são mais estreitas e que nem sempre a gente vai poder pegar alvo, a gente vai ter que trabalhar de uma maneira um pouco distinta, né? E que a gente precisa encerrar em novas máximas, porque não é uma tendência, né? Não é a característica de tendência, onde topos e fundos são renovados. Mas, quando ele traz isso daqui, muitas vezes essa contração da volatilidade gera uma expansão, né? Uma barra maior, tá? Aqui, né? Falando sobre contagem de barras, né? Para a gente trazer isso daqui para a ideia de contagem de barras, super micro canal, né, movimentação muito ampla, L1, teve retomada de máxima. A próxima perda de mínima será uma L2. Isso daqui é a média móvel de 9, tá, pessoal? Deixa eu só ajustar ela. Mas isso aqui é a média móvel de 9. E o preço não tem nenhum toque na média de 9 a muitas barras. Uma L2 é uma boa movimentação de queda. Então, se a gente tiver uma boa razão, né, para vender como um rompimento, de hoje, né, até a média móvel de 9, a gente teria cerca de 1.200 pontos. Provavelmente isso daqui já paga alvo de algum pivô, né? Já não será mais uma movimentação única e somente, né, voltada para um mercado onde você vai ter lateralidade. Então essa contração, muitas vezes ela se reflete numa expansão, e às vezes essa expansão é uma barra como essa daqui, ó, de 2.000 pontos, tá? Então a gente fica de olho, né, no rompimento dessa barra no dia de hoje por conta disso. Ah, Luciano, e se ela continua a movimentação de alta? Se ela continua a movimentação de alta, continua como H1. Essa H1, né, pensando em reflexo dos comprados, né, se eles entraram rápido, se eles não entraram rápido, se eles entraram forte participando disso daqui, tivemos a L1, né, tivemos aqui um 2G, tivemos uma retomada de H1 e até o presente momento não conseguiu nem mesmo renovar a máxima prévia. Isso daqui está parecendo para a gente um pouco mais uma lateralidade.
Pensando mais nesse âmbito de lateralidade, uma L2 até a média móvel de 9, até essa região de fundo duplo, né, para um reteste ficar ainda contida dentro da lateralidade, seria uma movimentação bem natural. Né? Se você volta o gráfico nos 5 minutos, você vai avaliar e vai encontrar algumas movimentações muito similares a essa. Então, em backtest, a ideia é que a gente aprenda, né, com essas movimentações. Aqui no 60 minutos, né, um ponto que acaba sendo interessante, né, é você deixar essa região, né, desse gap que ficou, né, esse pequeno gap, né, que ficou aqui, que foi um preço abaixo da 20, então essa movimentação aqui acaba sendo, né, mais uma vez um ponto de pausa, né, de movimentação do preço majoritária, tá? Então aqui isso daqui seria um fundo duplo macro e isso daqui também, né, tem uma proximidade, né, com aquela movimentação lá da média móvel de 9 que a gente falou, né, que acaba sendo essa mesma região, tá? O fundo do gap de média é a região macro, né, para definição se isso daqui mantém como lateralidade ou se isso daqui vai se tornar uma reversão, tá? Então, sempre a mínima que fica do gap de média, ela é a definição se realmente o mercado está mudando para uma MTR ou por enquanto se ele vai se manter, né, por mais tempo, né, durante uma lateralidade. Então, essa região aqui é de suma importância para a gente, tá? Porque isso daqui tudo foi tendência antes, tudo foi tendência. Opa, aqui foi a primeira demonstração, né, dos vendidos realmente demonstrando uma forte movimentação. Beleza, forte movimentação. Vendidos agora estão participando. Né? Aqui, né, compradores decidiram, né, que ainda valia comprar. Muitas vezes isso daqui é o último suspiro dos comprados, né, para um reteste da máxima da tendência. Ele já fez isso daqui também. Né? Então, somando os 60 minutos, com essa possibilidade de a gente ter uma correção um pouco maior, né? Já temos gap de média, já temos um teste da máxima da tendência. Isso daqui pode ser a possibilidade de MTR, e a possibilidade de MTR é definida, né, com o rompimento desse fundo. Que é isso daqui que gera, né, a condição de uma reversão e também gera a condição de um pivô macro, né, para uma movimentação de, pelo menos, né, a sua amplitude, né, 100%, né, seria uma movimentação bem grande, tá? Então aqui nos 60 minutos a gente já tem, né, pelo menos alguns fatores dos vendidos participando. Então se hoje a gente tiver, não é igual isso daqui, tá, pessoal? A gente não está tentando caçar topo da movimentação. Só ressaltando isso daqui, vejam que a gente já tem os sinais de referência, que é aquilo que a gente já estudou, que a gente já pontuou. Então agora, se tiver uma movimentação melhor a favor dos vendidos, já é uma crença mais fácil para a gente. A gente não está tentando encontrar mais topo de movimentação. Isso daqui já pode ter sido um topo, isso daqui já pode ter sido um topo duplo. A maioria das reversões majoritárias de tendência, elas terminam em topos duplos. Isso até vai ser o assunto, né, que a gente vai tocar um pouco, né, nesse final de semana. Vai ser esse estudo. Tá? Que é a ideia da gente entender bandeira de alta como fundo duplo, né? E bandeira de baixa como topo duplo. Tá? Então, muitas das reversões elas terminam nisso daqui. É válido o backtest também, né, para você observar isso daqui. Já no M15, né, o nosso tempo aqui um pouco mais próximo, a gente já também pode observar e marcar, né, essa lateralidade. Tá? Eu deixei pontilhada, tá, a linha do diário, porque se ele perde essa mínima aqui, exatamente essa mínima, né, o preço perdendo essa mínima, a gente tem aquela condição, né, de que a gente já tem, né, uma L2. Então essa mínima dessa linha pontilhada aqui acaba sendo bem relevante para a gente, tá? Então, preço rompendo isso daqui, Luciano. Você pode trabalhar a projeção de duas maneiras, né? Isso pensando, né, a princípio nos vendedores. Você pode trabalhar esse rompimento. Isso daqui gera uma possibilidade de projeção, primeiro. Segundo alvo, próximo da MM200. Terceiro alvo, aqui. Depois, né, passando disso, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Né? Ficaria bem próximo desse fundo duplo macro aqui. E ainda assim essa movimentação poderia se afastar um pouco mais. Por quê? Porque a gente está tendo 2 dias de contração e contração da volatilidade muitas vezes leva à expansão da volatilidade. Tá? Então, é importante a gente frisar isso. Hoje, tendo algum ciclo forte, né, seja de baixa, seja de alta, né, talvez a gente possa operar ele, né, de maneira um pouco mais direcional. Tem aquele alvo acima, opa, Luciano, abriu com gap de alta, isso daqui, boa barra de alta. A gente avalia as primeiras barras, né, ou a primeira série de barras. Isso daqui pode ter continuidade de alta também, é uma lateralidade. E é uma lateralidade de mais de 20 barras. Eu só trouxe a opção de venda, né, porque a gente já tem dessa vez a participação dos vendidos, né, por mais de uma vez. Já teve gap de média, né, por mais de uma vez, né, a gente já teve gap de média aqui também. Isso daqui já é um topo duplo mais baixo, tá? Então a gente já tem algumas referências que agora nos permitem pensar, né, na ponta vendedora, tá? Pode ser retomada a tendência? Pode, né, mas
agora eu já tenho pelo menos os referenciais, né, dos vendidos participando, tá? Seja no 60, seja no 15, né, e até mesmo, né, no próprio M5. Então, a gente tem essa ampla lateralidade, a gente tem esse pivô e esse pivô. Então, em caso de rompimento e continuidade, né, pessoal, a gente tem a possibilidade, né, de ter o preço vindo a níveis mais baixos. Então, é importante já manter, né, traçado ali aquelas possibilidades de alvo, tá? Ter esse pivô, tá? Só retomando, né? Numa movimentação de queda. Primeiro alvo, segundo alvo, né? Depois a gente passa para esse pivô maior. Terceiro alvo, depois a gente vem para esse pivô mais amplo aqui. Mas agora, né, existe a possibilidade de a gente ter uma movimentação mais ampla de baixo. A gente já tem essas razões, tá? O fechamento do dia, Luciano, teve algum setup, alguma movimentação? Teve. O dia fecha com uma outside, né? Vocês já, a gente conversa sobre essa barra praticamente todos os dias. Ele já fechou com uma barra que sinaliza a continuidade, tá? Então a gente vem falando do 60, a gente veio falando do 15, a gente veio falando do diário, né? Nem mesmo conseguiu tocar o topo duplo, né? Ou seja, compradores não estão interessados, pelo menos até o presente momento, em comprar muito próximo desse topo, tá? Topo duplo macro que a gente deixou marcado desde de dias anteriores até o presente momento tá aqui, ó, intacto. Não tem nova máxima. Aquilo que não tem nova máxima muitas vezes nos leva, né, a novas mínimas, tá bom? Então, ó, o que que a gente tem? A gente tem no final do dia, né, um M2S, né, um setup de venda, uma outside, que é uma barra que geralmente tem continuidade com ou sem correção, né? Pode vir direto, sem correção, com correção, né, acaba sendo às vezes melhor porque deixa a possibilidade de a gente vender um pouco mais alto. Mas, né, a gente já está aqui abaixo da 200, nos 5 minutos já fica um pouco mais fácil. No 15, tem a 200 ali a ser rompida, né, tem os alvos, e aí o preço pode ir gerando pullback, mas se ele confirma, né, algum rompimento, você já pode trabalhar a projeção de pivô hoje, de maneira um pouco mais tranquila, porque o dia anterior foi um dia pequeno e o dia anterior a ele também foi um dia pequeno. E lateralidades costumam gerar tendência. Então, se gerar tendência, se gera característica de tendência, a gente opera como tendência. Aí a gente vai operar só na ponta vendedora, tá? Até que o mercado nos dê alguma razão ou prova de contrário disso. Barras abaixo da média, né? A gente tem aqui 18, a gente até pode chamar de tendência. E aqui já é uma rejeição, né? A própria M20, beleza? Então, bons trades para nós, né, pessoal? E até daqui a pouco. Valeu! Bom dia aos senhores aí que eu acabei não falando. Léo, né, o Igor, Leandro, Haroldo. Vamos embora que já já o mercado abre. Aproveitando aqui, vamos ver se a gente tem alguma notícia para hoje, né, pessoal? Dia bom, né? Dia sem notícia de alto impacto. Tem duas notícias ali às 11h30, né? Mas são notícias de médio impacto, não costuma, né, trazer tanta movimentação ao mercado. Então, isso já nos ajuda bastante também, né? Dias que tem notícia 9h30, 11h30, isso dificulta bastante o nosso trabalho, porque aí a gente tem que ficar de fora dessas movimentações. Hoje, né? Um bom dia. Valeu, pessoal. Até mais.